Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, aqui do canal Espírita. Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Uma boa noite para todos. Já vi aqui quem entrou primeiro, foi a Ali Brandão, está aguardando, depois a Maria Doroteia, a Isamara Monteiro, Está perguntando aqui a Isamara, qual capítulo que estamos? Alguém lembra? Hoje nós vamos começar o capítulo 13. Capítulo 13 do livro Nosso Lar, No Gabinete do Ministro. Um capítulo muito interessante. Depois entrou a Iona Garisto, Sônia Cesares, Nádia Baião, Isamara Monteiro, Elaine Fernandes, Leandro Ramos, que coisa boa, gente. A turma toda entrando agora, né? Olha aqui. Satiko Nakamura, Ilciane Nunes, Eliane Simões, a Tânia dizendo que está aqui pela primeira vez. Então, sejam muito bem-vindos, Tânia. Esse é o nosso canal Espírita, o canal Espiritualidade e Vida. E aqui no canal Espírita nós estudamos, na sequência, começamos o estudo da série André Luiz e o primeiro livro da série, que é o livro Nosso Lar. Nós estamos aqui, vamos estudar toda a obra de André Luiz na sequência e já estamos no capítulo 13. Como que passa o tempo, né? Passa muito rápido. A gente já está aqui no capítulo 13, tanta coisa que a gente estudou, tanta coisa que a gente já aprendeu com essa obra maravilhosa. A psicografia de Francisco Cândido Xavier é realmente impressionante. Ela é de uma espiritualidade, de uma beleza, tantos ensinamentos, tantos detalhes sobre a vida espiritual, tantos detalhes sobre a moral cristã, sobre como nós podemos aproveitar a nossa encarnação, como nós podemos buscar a nossa felicidade sem causar qualquer prejuízo que seja ao nosso semelhante. Então é uma riqueza. Essa obra, eu tenho um carinho muito grande por essa obra, Nosso Lar. Foi a primeira obra espírita que eu li na minha vida. Eu conheci a doutrina espírita através do livro Nosso Lar. Acho que eu já contei isso várias vezes, né? Então, realmente, eu tenho um carinho, um afeto muito, muito especial por essa obra. Ela faz parte da minha formação enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto espírita. Ela está aqui na base da minha formação e eu tenho a mais profunda gratidão a Chico Xavier, a mediunidade dele, ao Espírito André Luiz, a essa obra maravilhosa. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando a chegar, é a nossa quinta-feira, 20 horas, esse horário marcado, esse encontro marcado com as reflexões espíritas, toda quinta-feira, 20 horas, quem está chegando pela primeira vez, anota na sua agenda, deixa marcado aí, registrado. Quem não se inscreveu ainda no canal Espírita, por favor, se inscreva. É só você entrar no YouTube e digitar Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Espiritualidade e Vida. Aliás, esse título, Espiritualidade e Vida, ele é inspirado no prefácio que Emmanuel fez para o livro Nosso Lar. Não é? Nós já lemos esse prefácio aqui, é belíssimo, como de resto, todos os prefácios do benfeitor Emmanuel, mas para dar o título ao canal Espírita, eu me inspirei nesse prefácio maravilhoso de Emmanuel, em que ele fala de espiritualidade. Ele define lá os contornos da espiritualidade. Então, inspirado nesse prefácio, eu dei o nome ao canal.
Então, seja muito bem-vindo, se inscreva, clica aí no sininho para você ser notificado e se programe. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado às 20 horas, sempre, graças a Deus, sempre. Apenas quando acontece algum imprevisto, alguma coisa, a gente não pode realizar, mas graças a Deus a gente tem conseguido realizar toda quinta às 20 horas esse encontro marcado, esse estudo da obra Nosso Lar. Né? Nós já somos aqui, o pessoal está chegando aos pouquinhos, todo mundo vai chegando na sala, somos 861 pessoas aqui na live, e daqui a pouco vai chegar mais gente, né? Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Então, preparados, abram aí o livro ou o arquivo digital do livro. Nós vamos começar hoje o capítulo 13. No capítulo 13, nós já temos agora um André Luiz mais familiarizado com a colônia espiritual. É importante lembrar, principalmente para quem está chegando aqui pela primeira vez, que há diversos graus de colônia espiritual no mundo espiritual. Nosso lar é uma colônia espiritual que ainda está próxima da crosta planetária. Então, a colônia Nosso Lar ainda guarda muitas afinidades com o plano terrestre. Os espíritos que lá estão, na colônia Nosso Lar, ainda são espíritos bastante ligados à crosta, que estão na colônia Nosso Lar numa espécie de transição, aguardando o momento adequado para eles reencarnarem. É importante a gente frisar isso. Nosso lar não é uma colônia de espíritos superiores, de espíritos que ficam muitos séculos, muitos anos no mundo espiritual, sem reencarnarem. Há esses espíritos? Claro, há. Na Terra está cheio desses espíritos. Nós já comentamos aqui. São aproximadamente 22 bilhões de espíritos evoluindo na Terra. Então, tem muitos milhões de espíritos em colônias espirituais muito superiores. Mas de que adiantaria os espíritos descreverem para nós colônias que não guardam mais quase nenhuma relação com o plano terrestre? Não é? Não é isso? Quase não guarda relações com o plano terrestre. Nós não tiraríamos proveito disso. Não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos lá. A Caroline Furtado está perguntando sobre o porquê que André Luiz não se recorda das encarnações dele, sendo já um espírito milenar. Caroline, aguarda um pouquinho, você está adiantando lá num capítulo que daqui a pouco nós vamos estudar. Nós vamos estudar um capítulo belíssimo aqui no livro Nosso Lar, um capítulo que envolve a Dona Laura. Nós vamos conhecê-la aqui. E aí você vai entender esse negócio de lembrança de encarnação, que é um assunto complicadíssimo. Nós temos uma ideia assim um pouco fantasiosa de que quando a gente desencarna, lembra de tudo. Não é bem assim. Nós não temos estrutura emocional para voltar muito no passado. Não temos estrutura emocional. E nós vamos entender por quê. Vamos entender como esse mecanismo psicológico, psíquico, há certas memórias e há certas vivências que, se nós acessarmos agora, nesse momento, nós caímos no mais absoluto desequilíbrio psíquico. Desequilíbrio psíquico. Então, a misericórdia divina lança o véu do esquecimento e nos dá uma lição grandiosa. Essa é uma mensagem de Emmanuel.
Qual a lição grandiosa da providência divina? Que nós devemos sempre esquecer o mal e seguir adiante. Esquecer o mal e seguir adiante. Mas isso é assunto para outro capítulo. Vamos aguardar, porque senão a gente avança aqui. Cada capítulo tem uma lição. E a lição de hoje é uma lição especial sobre trabalho. Trabalho. Então vamos lá, todo mundo preparado? Já temos aqui agora 1.246 pessoas. Está todo mundo chegando para o nosso encontro marcado, para o nosso ponto de encontro, esse momento em que a gente eleva as vibrações. E eu desejo muita paz para o seu lar, muita paz para o seu coração, para a sua família, que nesse momento agora a espiritualidade superior possa iluminar toda a sua casa, que a sintonia se eleve, que você sinta o amparo, a ajuda dos amigos espirituais, dos seus benfeitores, do seu espírito protetor, que o nosso objetivo também, com esse estudo do livro Nosso Lar, é proteger o ambiente espiritual do nosso lar físico, não é? Da nossa casa, da nossa família, não é? Vamos lá, então? Bom, capítulo 13, eu começo, então, a leitura. Vamos lá. Vamos lá. No gabinete do ministro. Qual ministro aqui? É o Clarencio, ministro do auxílio, um dos 12 ministros do auxílio. E nós, lembrando aqui, para quem está chegando, Clarencio foi o ministro responsável por recolher, por ajudar André Luiz quando ele se encontrava no umbral. Durante 8 anos, o ministro Clarencio visitou André Luiz e foi acompanhando a rebeldia, a teimosia, o endurecimento e o progresso. Aos poucos, André Luiz foi se abrindo, aos poucos ele foi se tornando mais sensível ao auxílio espiritual, até que então ele pôde ser resgatado do umbral e levado para a colônia, numa condição assim um pouco ainda frágil, estava bem doente, bem desanimado, psicologicamente abatido, e aqui ele já recebeu o tratamento, ele já está mais familiarizado, e aí ele vai começar a nos dizer o que ele está sentindo. Aqui eu vou dar uma dica. Na obra de André Luiz, ele faz muita descrição psicológica. O André Luiz descreve seu estado íntimo e ele descreve o estado íntimo dos espíritos que às vezes ele está estudando, das pessoas com as quais ele está se encontrando. E essas descrições psicológicas são um verdadeiro tesouro. São uma lição assim muito importante para nós, porque ela nos abre um horizonte imenso de reflexões, né? Então vamos ver aqui o que o André Luiz está dizendo. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Ou seja, ele já estava se recuperando, já estava se sentindo melhor, e aí ele começou a sentir falta de quê? Como qualquer pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, de uma doença, a hora que ela se recupera, ela sente necessidade de quê? De movimentação, de fazer alguma coisa, de se movimentar. E o André Luiz também começou a sentir falta de movimentação, de trabalho, de fazer alguma coisa. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Olha que legal. Ele queria preencher as horas dele com alguma ocupação útil, com alguma coisa útil.
incontestável que eu havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Ou seja, ele começou a sentir saudade das suas atividades de médico na Terra, da sua ocupação profissional na Terra. Muito comum isso, gente. Isso é muito comum em quem desencarna. Então, é por isso que eu acho preciosas essas reflexões aqui. A gente precisa desmistificar a desencarnação. A gente precisa desmistificar a vida no mundo espiritual. A gente desencarna e continua sendo a gente. Continua sentindo as coisas, sentindo saudade, continua com os mesmos gostos, com os interesses. Não há uma mudança brusca de uma hora para outra. Então aqui eu estava com saudade. Saudade do consultório, saudade de clinicar, porque ele era médico, não é? Começou a bater aquela saudade. Muito normal, né? Muito normal, né? Então, a Fabíola Macieira está dizendo, é necessidade de variedade. Exatamente, Fabíola. Isso aí, olha, de variar um pouco, né? Então, bateu aquele vazio no coração. Identificava-me, a mim mesmo, como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Alguém adivinha por quê? Qual era a profissão dele aqui na Terra? Médico. Mas ele podia ser médico lá no mundo espiritual? O que vocês acham? Será que ele estava habilitado para a medicina no mundo espiritual? Será? Há uma reflexão, né? Um pensamento aí pra gente. Então, cercado... Então, por isso que ele está descrevendo, que ele é como se fosse um agricultor que estava de mãos atadas. Porque ele via ali a enfermaria, estava dentro de um hospital, via aquela movimentação e ele não podia trabalhar como médico. Por quê? Porque não tinha os conhecimentos necessários. Não tinha o preparo necessário, preparo espiritual. Agora ele estava lidando com a vida espiritual, com os seres que vinham da Terra. Olha que interessante isso. Que reflexão, né? Que reflexão. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Então, olha como é que ele se definia. Quando ele estava aqui na Terra, ele era uma espécie do médico, o amigo e pesquisador. Eu conversava com os pacientes, e investigava a doença, procurava saber. Então, aquilo trazia uma alegria, aquilo trazia uma realização para ele. E agora estava sentindo falta dessa adrenalina, estava sentindo falta desse estímulo. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Olha isso. Ele não podia atuar nem mesmo como enfermeiro ou como auxiliar de enfermagem. Embora o diploma de médico conquistado aqui na crosta planetária. Embora os anos de atividade como médico aqui no plano material. Por quê? Ele vai explicar. Claro que não me faltava desejo. Desejo ele tinha. Ele queria trabalhar. Mesmo que fosse como auxiliar de enfermagem. Não é? Minha posição ali, contudo,
era muito humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Olha isso. Então, a medicina, a técnica médica do mundo espiritual era muito diferente daqui da Terra. Ou seja, ele não tinha essa técnica. Ele não sabia. Então, em termos de medicina espiritual, ele era um leigo. Né? Só que ele vai continuar dizendo: no planeta, eu sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Então, a medicina aqui tem seus livros textos, tem suas técnicas, tem seus protocolos. E quando a pessoa faz o curso de medicina, ela aprende nesses livros, ela aprende os protocolos, ela pratica no hospital, ela adquire a técnica da medicina terrena. E depois ela recebe um título que é um símbolo, né? É um elemento simbólico que diz para a sociedade que aquele indivíduo está preparado, está habilitado a exercer a medicina terrena. Então, ele sabia que era assim. Aqui no planeta, na crosta. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Olha isso. Olha isso. Então não eram só habilidades técnicas. Não era somente o conhecimento técnico. A preparação do médico espiritual começava no sentimento, no equilíbrio das emoções, no apuro dos sentimentos. Então, eles tinham habilidades emocionais. Não é? Não é interessante? Então, vamos lá. A medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Não é? Então, o médico espiritual, ele é um médico que precisava ter uma habilitação de amor. Precisava demonstrar um profundo amor pelo doente. Um profundo amor pela dor do semelhante. Uma empatia, né? Melhor dizendo. Uma profunda empatia pela dor do semelhante. Um amor pelo ser espiritual. Então, eram habilidades emocionais de início. Não só técnica. Não só técnica. Não é isso? Então, e aqui o Marcelo está perguntando: Haroldo, cuidar de perispíritos e não de matéria? Mas nós já comentamos isso aqui. Vamos voltar um pouquinho. Gente, tudo que tem no universo, se não for Deus, se não for espírito, é matéria. Perispírito é matéria. Não é? Só que é matéria numa outra vibração, numa outra faixa. É matéria. É o fluido cósmico. Né? Está lá no livro dos médiuns e está lá no livro Obras Póstumas. Kardec comenta isso. No livro dos médiuns tem um capítulo que é curioso. Kardec chama de Laboratório do Mundo Invisível, onde ele vai explicar o que é fluido cósmico. Então, quem tem essa dificuldade aí, depois da live, vai lá no livro, dá uma lida, para entender esse conceito de fluido cósmico. O fluido cósmico é a matéria universal. A matéria quintessenciada criada por Deus. É essa matéria que forma todo o universo, inclusive o perispírito. E tudo que existe no universo.
o mundo espiritual, todos os objetos, tudo que tem, vem do fluido cósmico. Inclusive, a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica. Os elementos químicos da tabela periódica são uma condensação, uma materialização do fluido cósmico. Então, a matéria conhecida aqui na Terra é o fluido cósmico mais materializado, mais denso que existe. Ok? Então, perispírito também é matéria, gente. É também feita de fluido cósmico. Tá bom? Depois, voltem lá no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, no livro Obras Póstumas, no livro dos Médiuns. Vale a pena fazer um estudo do fluido cósmico. Para a gente entender que a matéria existe em várias dimensões. Várias dimensões. Então, mas não é só esse aspecto. Não é só a questão de conhecer o perispírito. O que ele está dizendo aqui é que não basta o conhecimento técnico. Às vezes, aqui na Terra, o indivíduo recebe um diploma e ele se habilita ao exercício de uma profissão porque ele detém o conhecimento técnico daquela área. Pessoal, travou um pouquinho, a internet está ruim. Travou um pouquinho, mas voltou. Já voltou, né? Voltou. Então, o que o André Luiz está frisando aqui? Que a medicina no mundo espiritual, as exigências são maiores. As exigências são muito maiores. Exige-se do profissional, qualquer que seja ele, no mundo espiritual, exige-se o equilíbrio emocional. Exige-se o amor, o respeito pelo semelhante. O espírito de serviço, o espírito de caridade para com o próximo. Esses são elementos também essenciais do título, para que alguém lá possa atuar em qualquer área, ele precisa demonstrar essas qualificações do sentimento. Então, essa é a grande lição aqui. Essa é a grande lição que nós estamos aprendendo aqui. Né? E aí ele continua. Qualquer enfermeiro, dos mais simples, em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Olha o que ele está dizendo. Os conhecimentos, duas coisas aqui, gente. Não é só conhecimento. É conhecimentos e possibilidades. Possibilidades são o quê? Habilidades. Habilidades afetivas, habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Né? Habilidades. Que ele chama aqui de possibilidades. Olha isso, que bonito. E lá em nosso lar, o que ele está dizendo? Que o enfermeiro mais simples, que evidentemente tem uma gradação, tem uma hierarquia, não é? Tem uma hierarquia, deve ter o trabalho da enfermagem mais simples, aí ele vai ficando mais complexo, trabalhos mais complexos, aí entra um médico, da mesma forma o médico com graus de complexidade, não é? Então ele está dizendo que lá o enfermeiro mais simples tinha muito mais conhecimento e muito mais possibilidade do que ele, que havia exercido a medicina aqui na Terra. Não é? Não é? O pessoal está perguntando aí sobre o texto que lê a Ana Márcia, chama-se Laboratório do Mundo Invisível.
Está lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Lá, no Livro dos Médiuns, Kardec já explica a manipulação do fluido cósmico para formar tudo que existe no mundo espiritual e tudo que existe no mundo físico. Tá bom, gente? Importante esse conceito. É um conceito básico, fundamental e muito importante para a gente poder estudar aqui a obra de André Luiz. Não é? Bom, aí a Suzete Souza está perguntando, somos também feitos de fluido cósmico? Suzete, não sabemos. Kardec coloca esse comentáriozinho lá, na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Se o espírito e a matéria promanam de um mesmo elemento, não sabemos. Sabemos que eles se apresentam distintos. Uma coisa é espírito, outra coisa é matéria. E aí ele escreve, portanto, vamos considerá-los como coisas distintas. Não é? E os espíritos explicam que existem três coisas. Você observa três coisas no universo. Deus é Deus. Espírito e matéria. Então, espírito não é nem Deus, nem matéria. Matéria não é nem Deus, nem espírito. E Deus não é nem espírito, nem matéria. Deus é Deus. Ok? Para confundir um pouco. Está lá no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Combinado? Então, três elementos gerais do universo. Deus, Espírito, matéria. E aí Kardec coloca a notinha na questão 27. Se a matéria e o espírito promanam de um mesmo elemento, não sabemos. Não sabemos. Bacana, né? Vamos lá, então? Então, vamos voltar aqui, senão a gente desvia. Não é? Desvia. A lição aqui é, ele, mesmo tendo exercido a medicina por tantos anos na Terra, não estava habilitado, não tinha as possibilidades, nem os conhecimentos do mais singelo enfermeiro da colônia Nosso Lar. Olha que bonito isso, né? Que coisa linda. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então ele estava no conflito, né? Porque ele queria trabalhar, mas ele percebeu. O André Luiz é muito perceptível. Ele é muito inteligente. E ele percebeu que, poxa, aqui em Nosso Lar eu estou sem profissão, né? Eu não tenho a habilitação necessária. Desafiador isso. Desafiador isso. Então vamos lá. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Olha que bonito. O enfermeiro Lísias, o enfermeiro Lísias. O Lísias não era médico, era enfermeiro. E olha o conhecimento do Lísias. Olha o preparo dessa alma linda que é o enfermeiro Lísias. E aí o André Luiz se afeiçoou ao Lísias. E o Lísias acabou se tornando um irmão, um confidente, um grande amigo de André Luiz. André Luiz contava as coisas para ele, né? Falava das suas angústias, falava dos seus medos, das suas dificuldades. Né? E aí, ele contou, né? Deve ter contado isso aqui para o Lísias, e o Lísias deu um conselho para ele. O Lísias falou assim, por que não pedir socorro de Clarencio? Ele te atenderá, por certo. Ele pergunta sempre por sua pessoa, e tudo fará a seu favor. Olha que bonito, né? Pede ajuda. O Clarencio está sempre perguntando por você. Está sempre tão disposto a te ajudar. Vai lá. Pede ajuda, pergunta para ele.
Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Então, claro, Clarencio é um ministro nosso lá, ocupado. Ele tem uma agenda. Tem uma agenda. Não era assim, vou falar, vou lá falar. Não, tem uma agenda, tinha que marcar o horário. E aí o Clarencio marcou com ele na manhã seguinte. Marcou o horário lá de manhã. Ia ser atendido no gabinete do ministro Clarencio, na sala dele lá. É muito interessante essa história, gente, é muito interessante. Vamos lá. Esperei ansioso o momento oportuno. Ele deve ter ficado ansioso, né? Aguardando, dormiu ali, aguardando amanhã para poder conversar com o Clarencio. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. E aí ele ficou surpreso. Que marcou o horário e ele achou que era só ele. O Clarencio ia atender só ele. E tinham 3 pessoas marcadas no mesmo horário. Mais 3, com ele, 4. Ficou assim, curioso, né? Ficou curioso. Bom, o delicado ministro do Auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. O ministro estava ocupado, chegou bem antes de todos eles. Eles não ficaram esperando o Clarencio chegar, o Clarencio já estava lá, trabalhando. Quer dizer, começa cedo, não é fácil, não. Olha aqui. Né? Ele acordou cedo, André Luiz. Ele está falando aqui, ó. No dia imediato, muito cedo, procurei o local. Ele foi bem cedo para lá. Mas chegou lá, o Clarencio já estava lá. Já estava lá. Lição para gente. Lição nos mínimos detalhes dessa obra, né? Muito lindo isso. Bom, e aí, terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Olha que interessante. 2 a 2. O Clarencio não chamou um por um. Chamou 2, depois 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Uma audiência com o ministro. Mas ele não atendia individual, atendia de 2 em 2. Olha isso, gente! Que coisa! Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Então, por que ele atendia de 2 em 2? Para que a pessoa não somente resolvesse o seu problema particular, mas também aprendesse com o problema do outro. Olha que lindo. Então, ele conversava com um e a outra ficava ouvindo, né? Depois ele conversava com o outro e aquela pessoa primeira ficava ouvindo. E aí ela aprendia. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai acontecer uma coisa muito interessante, muito curiosa aqui. Porque o André Luiz, a gente já sabe, o que ele vai conversar? Sobre trabalho. Ele quer trabalhar. Mas ele sabe que não pode trabalhar como médico. Não pode sequer trabalhar como enfermeiro ou como auxiliar de enfermagem, porque ele não tem as possibilidades,
as aquisições emocionais e o conhecimento técnico para fazer isso, né? Então, chegou lá, entendeu do método, não é? E aí, olha, então o Clarence fazia isso para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, gente, uma coisa bonita aqui. A gestão do tempo no mundo espiritual. Espírito superior não perde tempo. Espírito superior sabe administrar o tempo. Sabe administrar o tempo. Sabe ter objetividade. Sabe conduzir o seu tempo com máximo proveito. Por isso que ele é um espírito superior. Por isso que eu acho também muito importante a gente aprender alguma coisa sobre gestão do tempo. É muito importante isso. Né? Para que a nossa vida ganhe em qualidade, ganhe em proveito, ganhe em profundidade. Né? Então, olha, ganhando tempo e proveito. Então, vamos lá. Pessoal, nós já somos aqui 2.078 pessoas, estão acompanhando a live. A live já está caminhando assim para o finalzinho dela, não é? Mas vamos aqui que ao menos esse pedacinho aqui é muito importante. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Chegou a vez dele. Então, atendeu 2, aí agora era a vez dele. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa. Então, atendeu 2, era o André Luiz e uma senhora idosa, que também estava ali para conversar com o Clarence. E aí entraram os 2, o André Luiz e a senhora, que seria ouvido em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Então, olha que interessante. Clarício, sempre amoroso, cordial, solícito, né? Muito interessante, né? Muito interessante. E aí, vamos ouvir a senhora conversar, não é? Porque ela ia falar primeiro, ia contar o caso dela. Ela ficou quietinho, ouvindo a senhora expor o caso dela ao ministro Clarencio. Né? Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então, olha aí. Olha a fala dessa senhora, desse espírito. Ela está dizendo, ela veio pedir intervenção, ajuda ao ministro, porque ela diz que não tolera mais a saudade. Não consegue mais lidar com tanta saudade. E ela recebeu informação de que os filhos dela, encarnados, né, evidentemente, estavam encarnados no ambiente terrestre, estavam exaustos e sobrecarregados de infortúnios. Olha que interessante. Olha a expressão que ela usou. Sobrecarregados de infortúnios. É mais ou menos assim. Clarence, tem alguma injustiça aí, hein? Deus está cometendo algum erro com meus filhos queridos. E eu queria pedir sua ajuda para você conversar com Deus, pedir para ele. Você não pode, né? Alguma injustiça está acontecendo, porque meus filhos estão sobrecarregados. Olha, atitude. E o André Luiz deve ter ficado com a orelha em pé, né? Ou de orelha em pé, ouvindo aqui, falou, meu Deus. Aí ela dá uma amenizada. Ela fala assim,
eu reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Olha, ela deu uma contemporizada, né? Eu sei, né, que a vontade de Deus é justa, é amorosa. No entanto, eu sou mãe. Eu sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Então, tadinha, tá expressando o sentimento dela, não é? E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. Tadinha, começou a chorar, estava sensível e, né? O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Agora aqui é uma lição. Né? Cada palavra aqui é uma lição. Clarencio manteve a energia. E nós vamos entender por que ele está mantendo intacta a energia pessoal dele. Por quê? Porque ele vai ter que corrigir essa senhora. Ele vai ter que corrigir. E ele vai corrigi-la com energia, com vigor, mas com muito amor, com muita fraternidade, com muito respeito, sem julgar, sem condenar, sem criticar. É uma lição. Né? Aqui é uma lição para a gente. Uma lição. Então, ele conservou intacta a energia pessoal, porque ele poderia ter, né? Oh, coitadinha, coitadinha, não chora, é isso mesmo. Eu acho que Deus deve ter esquecido dos seus filhos, vamos lembrá-lo, a gente vai... Não é? Ele poderia ter cedido. Mas ele manteve firme, mas sem perder a fraternidade, sem perder o respeito, sem perder o amor. E agora ele vai começar a corrigir. Aí ele respondeu bondoso, com bondade, porque, gente, nós temos uma impressão de que para usar energia eu tenho que ser grosseiro. Para usar energia eu tenho que ser sem educação. Para usar energia eu tenho que perder a fraternidade. Para usar energia eu preciso perder o amor. Claro que não. Então, Clarencio respondeu com bondade, mas com energia. Olha o que ele respondeu. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai, ou seja, a vontade de Deus, os desígnios do Pai, são justos e santos, que me cabe fazer? Olha isso. Ele está dizendo, ele chamou ela para reflexão. Chamou ela para reflexão. Se Deus é justo e bom, o que me cabe fazer? Corrigir Deus? Alterar a vontade de Deus? Então, ele chamou ela para uma profunda reflexão. Desejava, replicou aflita. Aí ela respondeu, desejava que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesmo, nas esferas do globo. Então, aqui ela diz o que ela quer. Então, aqui agora ela abriu o coração. Isso, como é que é importante? Então, se o Clarencio não usa da energia, ela continuava na superfície. Ela continuava na conversa superficial, no protocolo social, usando palavras bonitas,
usando palavras elegantes, mas sem expressar verdadeiramente o que ela estava sentindo. Sem expressar verdadeiramente o que ela queria. Mas, com a autoridade moral de Clarencio, com o amor desse espírito, com a energia dele, ela não teve como resistir. Porque a superioridade moral do Clarencio é uma coisa assustadora, gente. Assustadora. Clarencio é fora da curva. Então ela revelou. O que ela queria? Ela queria que o Clarencio autorizasse ela ir para a crosta, vir aqui para a Terra e ficar do lado dos filhos que estavam encarnados. E ela resolver. Quer dizer, interferir na encarnação dos filhos. Nas coisas que eles estavam passando, nas provas e expiações dos filhos. É isso que ela queria. É só isso. Só isso. Só isso. Bom. Tudo bem. É um desejo legítimo. É um desejo legítimo. Não há nenhum mal em se desejar isso. Só que tem um detalhe. André Luiz, que estava aqui ouvindo, também desejava o quê? Trabalhar como médico. Mas ele tinha o preparo agora? Ele tinha o preparo para trabalhar como médico? Essa mãezinha, embora muito amorosa, embora muito bem intencionada, será que ela tinha o preparo espiritual para se tornar espírito protetor dos seus filhinhos? Será? Porque é isso que ela está pedindo. O pedido é legítimo. Qualquer pai, qualquer mãe faria um pedido desse. Claro. Claro. Eu chegar lá, claro que eu vou pedir. Vou pedir, né? Pedir pode, né? Pedir pode. Pedir. O que ela está pedindo aqui? Ela quer ser anjo guardião. Ela quer ser espírito protetor. A pergunta é: ela está habilitada para o exercício dessa extraordinária e nobre função espiritual? Será? Será que ela trabalhou na colônia? Será que ela amealhou recursos interiores? Equilíbrio emocional? Conhecimento? Para poder atuar como espírito protetor dos seus filhinhos? Será? Então, essa é a grande questão. Então, essa lição de hoje vai nos mostrar isso. Tanto no caso do André Luiz, quanto no caso da senhora. Então, a grande questão aqui é: nós desejamos certas atividades, desejamos certas possibilidades de ação, inclusive possibilidades de ação em favor dos seres que a gente ama. Mas será que estamos preparados para merecer essas posições? Não é? Será que estamos? Então, aqui a gente encerra, né?
porque hoje eu tenho uma próxima live aqui na sequência, 9 horas, então eu vou terminar 5 minutinhos. Lembrando que essa live fica gravada, gente. Essa live fica gravada aqui no canal Espírita, no canal Espiritualidade de Vida. Então, quem chegou, quem perdeu, quem não conseguiu acompanhar tudo, é só assistir depois, quantas vezes quiser. Aliás, aqui no canal Espírita, Espiritualidade de Vida, nós temos mais de 700 horas de vídeo para você assistir. Dá para você ficar assistindo 24 horas por dia durante 2 anos. Tá bom? Então, tem muito vídeo aí e essa live está gravada. É só você voltar e assistir a parte que perdeu, né? Eu desejo muita paz, uma noite abençoada e até quinta-feira que vem e a gente continua daqui e fica essa reflexão linda, linda, linda. Que lição linda desse capítulo 13. Um beijo grande, Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz para todos.